Boa tarde, amigo internauta, Portal Sustentabilidade, mais uma vez, nos estúdios da Flix TV, aqui em São Paulo, uma tarde fria, chuvosa, graças a Deus, e vamos falar sobre o destino dos resíduos sólidos, do lixo, o compromisso, a obrigação que tem o cidadão comum na sua residência, a indústria, o comércio, enfim, todos os atores desse grande complexo e desse problema que preocupa muito o Brasil, já que o Brasil não recicla nem 2% do lixo, né? E para falar sobre isso, tem uma pessoa que entende profundamente disso, que é minha amiga Tereza Cristina. Tereza, obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Muito bom. O Brasil tá devagarzinho nisso, né? Ainda não tem essa cultura de reciclar e de dar o destino certo para o lixo, né? Na verdade, nós poderíamos estar muito melhor, né? Temos uma área grande, temos o conhecimento, temos uma lei de resíduos sólidos de 2010 que está em vigor, que é a Lei 12.305, muito boa, mas ainda tem muitos entraves, né? Nós sabemos que os entraves são grandes e, infelizmente, culturais, sociais, políticos, e por todas essas questões, nós ainda não conseguimos atender definitivamente como deveria ser essa questão, né? Nós temos na região centro do Brasil, na região norte e nordeste ainda, muitos lixões, nós temos ainda muitos aterros que não estão devidamente licenciados e controlados, e isso é um problema, socioambiental. Eu vou pedir até para o Fábio colocar, Fábio, nosso aniversariante do dia, parabéns, amigo Fábio, diretor técnico aqui da Flix TV, e o Fábio colocasse o primeiro slide para que a gente desse uma panorâmica para o internauta, né? Quer dizer, essa é a Política Nacional de Resíduos, né? E aí estão todos os envolvimentos, né? Seria os resíduos e o rejeito, o que significa isso? Nós vamos falar sobre esses aspectos todos que envolvem a Política Nacional de Resíduos. O slide seguinte, Fábio, por gentileza. Essa responsabilidade ela é compartilhada, é da indústria, também da esfera federal, estadual e municipal, é do cidadão e é do comércio, né? Ou seja, todos estão envolvidos nesse processo. Mais um, Fábio, por gentileza. E pode-se desenvolver e deve ser desenvolvido planos de gerenciamento, onde são feitos diagnósticos, né? Para implementar melhorias e, através de indicadores, conseguir separar e dar o destino adequado para o resíduo. E, por último, Fábio, vamos falar um pouquinho da logística reversa e dos acordos setoriais, né? A gente sabe que os acordos setoriais são aqueles acordos que, por exemplo, quando o cidadão vai no posto de gasolina, aquele óleo é recolhido. Aquilo é um acordo setorial. As lâmpadas, defensivos químicos, embalagens de defensivos químicos, pilhas, são acordos setoriais, mas tem muitos produtos que estão fora ainda desses acordos e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Grato, Fábio. Bom, dei uma panorâmica mais ou menos, ou você quer corrigir alguma coisa? Não, eu achei que foi excelente, você colocou bastante bem. Uma coisa muito importante, que eu acho que foi um primeiro slide seu, é a questão da gestão compartilhada e da responsabilidade compartilhada. A lei, ela é bastante clara, e que já vinha desde 98 para a Lei dos Crimes Ambientais, mas a lei, essa da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é muito clara quanto à corresponsabilidade. Então, por exemplo, num shopping center, o responsável não é só o administrador do shopping, os lojistas também são, ou seja, o gerador. Sim. Temos que olhar sempre a questão do gerador. Você está falando, legalmente, o lojista de um shopping ele é responsável por isso. Conjunto com a administração. Qualquer comerciante em qualquer ponto de São Paulo, é importante ele saber isso. Sim. Por quê? Porque ele é o gerador. Sim. Então, o que a lei é muito clara? O gerador é responsável pelo seu resíduo até o fim dele. Sim. Não é uma questão, eu contrato uma empresa, mando meu resíduo por essa empresa e me sinto que eu estou protegida. Você não está protegido, porque se essa empresa não colocar no local adequado, dentro das normas e das leis, não só federais como estaduais e muitas vezes municipais, você vai ser responsabilizado em algum momento. Sim. É como um síndico de um prédio. Quando o seguro do prédio não está feito, ele é responsável criminalmente se acontecer alguma coisa com o imóvel, né? Nós estamos falando exatamente disso, e que a maioria das pessoas não tem essa noção. E uma outra coisa importante que nós temos que notar é o seguinte, aonde você vai lançar? Por quê? Que eu volto a falar nisso, porque isso é uma coisa importante. Contrato uma empresa que vai destinar o meu resíduo. Essa empresa tem uma licença, ok, de operação com órgão ambiental, ou seja, com todos os órgãos.
Porém, lá em algum momento, eles falham, sofrem às vezes até um processo e eu não estou sabendo. Sim. E eu continuo mandando meu resíduo para lá. Você não está acompanhando? De repente eu vejo na televisão, na mídia, que fecharam, encontraram uma situação. Eu falo, mas esse é o meu, eu sou cliente, né? Esse é o meu fornecedor, vamos dizer assim. Então é muito importante, no nosso trabalho, muitas vezes nós fazemos isso, a questão de você acompanhar, homologar esse dispositor. Tudo bem, ele tem as licenças, tem tudo, mas eu vou lá conhecer, vou verificar a área, vou ver em que condições que eles estão. Então, tem que tomar atenção, porque a lei, eu acho que a nossa lei nacional aí de política de resíduos sólidos, a 12.305, ela é uma das melhores leis que existem hoje no mundo, né? Para definir o que é um plano de gestão de resíduos, o que é logística reversa. Eles definem muito bem o que é rejeito, o que é resíduo, porque existe uma diferença entre o rejeito e o resíduo. Explica, né? Isso daí que estava no primeiro slide, na verdade, a diferença do rejeito e do resíduo. O resíduo, ele pode de alguma forma voltar para a cadeia produtiva. Ou ele é reciclável, ou ele participa de um programa de logística reversa. Então, esse é um resíduo. Sim. Então, um papelão, um plástico, um isopor, um vidro, eles são resíduos. O que é rejeito? O rejeito é aquele material que vem de origem de um processo produtivo, seja ele caseiro, industrial, comercial, e que ele de maneira nenhuma tem mais condições de ser reutilizado, reciclado, tornado dentro de um programa de logística reversa. Por exemplo, de hospital, quando ele é contaminado. Por exemplo, papel higiênico sujo. Vamos falar uma coisa simples, né? Que as pessoas todas entendem. Papel higiênico sujo, até hoje não tem uma técnica ainda. Eu acabo lançando isso como rejeito. Sim. Então, a lei, ela define muito bem para que na hora que for feito o plano de gestão de resíduos, isso venha definido. O que é resíduo, o que é rejeito, para que você possa saber como você vai tratar. E o que é orgânico. As pessoas confundem um pouco orgânico com rejeito. O orgânico está sendo destinado para um aterro. Não, o rejeito é uma coisa, o orgânico é outra. Hoje em dia, composto orgânico, por exemplo, restos de comida, pratos de alimentação em shoppings, pode ser utilizado como para compostagem. Ele pode ser reutilizado, ser retrabalhado, reciclado, feito um programa muito extenso. E gerar energia, inclusive, né? Exatamente. Pode entrar no sistema de biodigestão, pode entrar em compostagem, uma série de pontos. Mas, Tereza, você acha que talvez a lentidão com que isso seja absorvido no Brasil, porque nós sabemos que, por exemplo, na Alemanha tem 40% do lixo reaproveitado e na França, se não me engano, 17% da energia é produzida por lixo. Aí nos países nórdicos, mais de 80% nos países nórdicos. A Suécia é um exemplo, né? No Brasil, eu acho, é uma opinião pessoal e não tem uma visão muito clara no campo técnico, mas eu acho que a cultura aqui não colou, não pegou, porque existe uma impressão que isso vai custar caro para quem está se respeitando a lei. Ou seja, como o brasileiro tem a tendência de desrespeitar a lei, até porque às vezes fica muito bravo com o governo e não sem motivos, e fala, não vou atender mais esta necessidade, eles começam a pensar que, se eu for atender essa legislação, eu vou tirar dinheiro do bolso. E isso não é verdade, né? Não, não é verdade. Nós temos exemplos de programas que nós, inclusive, temos implantado e que hoje representam uma receita bastante significativa. É o contrário, em vez de tirar dinheiro no bolso, ele põe dinheiro no bolso. Exatamente. O que você tem que fazer é conhecer. Então, cada caso é um caso. Então, nós temos vários segmentos. Temos restaurantes, temos shopping centers, temos vários, né? Vamos falar aí de hotéis. Enfim, se você pegar os segmentos, você estudar os segmentos, aplicar a lei, criar um plano de gestão de resíduos que seja realmente factível, né? Que não seja ilusório, você vai conseguir certamente ter essa receita. Existe este retorno. Porque hoje já existe uma indústria. Ou seja, o lixo tem valor. Tem valor. Embora não tão incentivada como deveria ser, mas existe muitas empresas aí na área de reciclagem. Cada mês, cada ano, você vê novos produtos tendo soluções, né? Recebendo soluções muito inteligentes, programas, muitas vezes parcerias com universidades, que acabam gerando soluções muito interessantes. Então, tudo isso faz com que nos anime. E eu posso te dizer com certeza que existe realmente um comércio, existe uma realidade e existe uma renda disso, né, que pode ser revertida sim para quem está criando esse plano. Para que a gente não cite, para que você não fique desconfortável, mas você tem clientes em shopping centers e áreas comerciais onde
essas edificações possuem 300 lojas, 350, 400 lojas. Né? Nessa situação, o que está acontecendo? Não está custando nada para o lojista, não está custando nada para a administração do shopping, quer dizer, quando você consegue organizar a separação do lixo, você está gerando renda para o shopping, é isso que você está querendo dizer? No fim da história, digamos que é isso. É lógico Sim. que você tem todo um planejamento. Sim. E que, logicamente, que os administradores, eles têm inicialmente todo um aporte que tem que ser feito. Um processo de mensuração do status que lógico, se encontra. Mas isso é uma realidade, sim. E o que nós fazemos é o seguinte, hoje o lojista, ele participa do programa. Ele, na verdade, como eu falei no começo, em relação à Lei 2305, ele é o gerador. Ele sendo um dos geradores, porque o próprio shopping, na sua administração, também é um gerador. Gera. Mas ele é um dos geradores. Então, nós trabalhamos esse lojista. Qual é o diferencial que a gente tem apresentado aí para atender a lei? É fazer um treinamento, trabalhar com educação ambiental e trazer todo o lojista, a própria administração, todos os players envolvidos, trazê-los, todos esses atores, para a consciência da lei, do programa e para mostrar realmente que a gente tem que deixar para as futuras gerações um planeta melhor. É a nossa parte. É uma gotinha no oceano, Roberto, mas é. E eu me sinto muito feliz porque eu trabalho com alguma coisa que eu amo muito e que eu sei que eu estou fazendo, não só eu, como todos aqueles que trabalham nessa área, fazendo alguma coisa para trazer uma solução. Então, a lei, ela diz o seguinte, você tem que fazer. Como você vai fazer, fica a critério de quem vai ter que aplicar essa lei. Então, nós criamos uma forma, uma gestão, uma forma de fazer para atender essa lei. Hoje nós trabalhamos não só em shopping centers, mas em outros segmentos, com logística reversa. Um exemplo, o isopor. Nós temos hoje empresas no Brasil, inclusive a maior da América Latina é brasileira, né, na área de... Você pode citar os nomes? Todo mundo deve, a empresa que a maioria deve conhecer é a Termotécnica, cuja sede é em Joinville, e eles são os maiores da América Latina na área de fabricação de isopor e fazem um programa interessantíssimo de logística reversa. Então, em muitos locais onde nós fazemos o programa... Você devolve para eles, eles produzem o isopor. O isopor e você devolve. Devolvo o isopor como ele é. Sim. Então, nós fazemos um programa com eles. Eu tenho um programa com eles em Manaus, tenho um programa com eles em Goiânia, tenho um programa com eles aqui em São Paulo, nós temos em Curitiba. E eles têm várias fábricas e eles têm um sistema de recolhimento e de logística. A Tetra Pak é campeã nisso, né? Também, que produz o longa-vida, também, né? E eles fazem esse programa de retirada. Então, eles retiram, no caso, nos estabelecimentos que eu trabalho, inclusive sem custo nenhum, eles levam novamente para a fábrica deles esse isopor pós-uso. Então, isso é a logística reversa, na verdade, é o produto pós-uso que volta para o fabricante. Então, nós aplicamos isso. Outras coisas que nós aplicamos, que eu acho interessante falar, são programas socioambientais, onde nós fazemos, por exemplo, a questão ambiental é o nosso foco, porém, nós trabalhamos com organizações não governamentais que fazem um programa, transformam aquele material que nós entregamos para eles, eles vendem, transformam aquele dinheiro recebido em ações sociais em locais próximos a comunidades onde nós estamos inseridos com o trabalho. A receita gerada em todo esse trabalho acaba voltando socialmente para a comunidade. Socialmente para a comunidade que está inserida no local onde nós estamos trabalhando. Não é longe, é no local. Porque hoje em dia, na maioria dos locais onde estão grandes segmentos e grandes unidades aí, até de lazer e tudo, você encontra situações complicadas socialmente falando, né? Então, eles revertem esse trabalho e criando um programa socioambiental. Então, o que eu acho importante, já que nós estamos comentando aí sobre a lei, que a lei, se ela for bem interpretada e bem avaliada, ela é uma lei que ela nos leva à sustentabilidade. Porque você trabalha os 3 pilares. Você trabalha o econômico, você trabalha o social e você trabalha o ambiental. Então, ela traz muito essa vertente. Por isso eu digo que, na minha opinião, daquilo que eu conheço, para mim, ela é a melhor legislação que existe em termos ambientais, no sentido de direcionamento, né, de explicação e direcionamento, e deve ser melhor aproveitada. Eu acho que ainda falta muito para ser aproveitada no Brasil. E nem poderia ser diferente, porque como ela é recente,
e nós estamos ainda caminhando, quase que engatinhando nesse processo dentro do país, teria que ser melhor, né? Quer dizer, se eu for criar hoje um metrô numa cidade que não tem metrô, eu não posso fazer igual o metrô de Buenos Aires ou de Londres, que tem mais de 100 anos. Eu tenho que fazer alguma coisa que seja top de linha. Verdade. Né? E ela traz todos esses conceitos, ela é muito clara, ela traz assim, diz os instrumentos que você tem que adotar, envolve os municípios, né? E eu acho assim que é muito importante que os municípios, que a sociedade civil em geral, atente para a necessidade de nós cuidarmos dos nossos resíduos. Sim. Porque, assim, ninguém vive sem gerar resíduo. Sim. Se nós olharmos para nós acordamos de manhã, nós já geramos resíduos. Então, e quanto muito uma praça, simples. ou um shopping, um desses seus clientes gera de resíduo por dia? Isso é muito Mais relativo. ou menos. Fala um número daqueles que você lembra de cabeça. Olha, nós temos aí shopping centers gerando uma média de 8, 9 toneladas por dia. Por dia? Por dia. Dessas 8, 9 toneladas por dia, eu consigo reciclar pelo menos 50% disso. Pelo menos. Meu amigo Roberto Pereira, aqui do Grupo Sonai, esteve aqui o ano passado, que ganhou um prêmio, que por sinal, através de um prêmio internacional. Quantos por cento vocês estão conseguindo naquele shopping que você fez o trabalho? Esse shopping nós estamos conseguindo atualmente 89%. 89%. Teoricamente, nós sabemos por estudos internacionais... 100% é impossível. Até o pessoal brinca comigo, diz assim, rejeito zero existe? Vamos fechar todos os banheiros, então, dos shoppings, nós vamos ter rejeito zero. Certo. Mas, enfim, a gente sabe que teoricamente, a nível de muitos estudos internacionais, 90% é um número que aparece. Sim. E sempre quando eu treino, a gente faz muito treinamento com lojistas, inclusive nós criamos coffee break, fazemos vários eventos para trazê-los para entender o programa. Sim. Porque eu acredito muito que o ser humano, ele faz aquilo que ele aceita, na mente e no coração. Pela motivação, né? Pelo coração. Você tem que entender. A obrigatoriedade é muito complexa, né? Sim, e a gente vê o número de leis que tem aí que não são cumpridas. Você realmente tem que convencer. Então, nós trazemos um trabalho muito forte de treinamento e esclarecimento, talvez seja a palavra mais correta. E nós sempre brincamos dizendo assim, quantos vocês acham, a gente joga isso para a plateia, que você andando, por exemplo, num shopping, olhando para um shopping, quanto de resíduo pode ser reciclável dentro de um shopping e quanto é rejeito? Aí eu explico, o rejeito, lembre-se bem, é o papel higiênico sujo, é a comida estragada, é aquele papel da bandeja que a criança jogou um copo inteiro de água, aquele papel eu não posso reciclar, que é todo molhado. Dou uns exemplos. Aí eles param, pensam e começam, 30%, aí eu brinco, quem dá mais? 40%, quem dá mais? Aí quando eu digo para eles 90%, ninguém acredita. E eu, sendo muito sincera, durante muito tempo falei, é um número muito teórico. A gente sabe que na matemática, na teoria, muitas coisas podem acontecer. E nós atingimos 89% na prática. Beleza. E o mais interessante é que hoje esse número ele está se repetindo. Porque não foi um caso não excepcional. Foi um mês deu 89, que beleza, vamos comemorar, o mês que vem caiu para 50. Não. Nós estamos trabalhando entre 85 e 89 mês a mês. Significa o quê? Que o projeto se consolidou. Então você está em nível sueco, digamos assim, eu estou muito feliz. Eu acho que nós estamos fazendo um trabalho, assim, muito forte, mas muito sincera. O programa é muito interessante, mas a equipe envolvida é muito importante. Por exemplo, a administração exatamente, do local, nós temos logista. muito apoio da alta administração, muito apoio. Nós temos muito apoio dos lojistas, ou seja... No caso, no Grupo Sonai Serra, né? No Grupo Sonai, no caso, mas em outros grupos também que nós trabalhamos, a gente também tem muito apoio. E o que é muito interessante é assim, qualquer trabalho, eu acredito muito no ser humano. E qualquer trabalho que você vai fazer, você depende de uma equipe. Eu acho que a equipe é tudo. Sim. Em tudo que nós fazemos na vida. Na motivação. Né? Nós não somos sozinhos. E esse programa, ele interage muito. Como ele tem uma parte de educação ambiental, tudo, ele interage muito com equipe. Então eu te digo, nós atingimos 89%, níveis aí padrões suecos, mas nós temos uma equipe, que é a alta administração, que são todos os operacionais, são os lojistas, enfim, é todo um conjunto. A equipe da limpeza é muito importante. Porque eu fico imaginando, né, desses 300, 400 lojistas de um grande shopping, por exemplo,
talvez eles não tenham ideia que é gerado 8 ou 9 toneladas dia de lixo, né? Ele acha que aquele papelzinho dele é só um papelzinho que eu estou jogando. Esse é um papelzinho no meio de 8 milhões, né? Exatamente. De 8 mil toneladas. Exatamente. Perdão, é 8 mil quilos, 8 toneladas. Quilos, né? Então, na verdade, assim, é todo um trabalho que você vem fazendo, e aqui você falou. Por isso que eu digo que eu posso ser uma gota no oceano, mas eu sou feliz por ser uma gota no oceano. Porque se cada um pegar o seu papelzinho, ele vai ser uma gota nas 8 toneladas. Mas aí não vai ser mais 8. Vão ser 7, vão ser 6, vão ser 5. A gente trabalha para isso, né? Não, eu acho que esse é o objetivo do nosso programa. Inclusive, o motivo de você estar aqui justamente é a gente divulgar que isso é possível, né? E que não custa para aquele que pretende contratar e também para conscientizar as pessoas dentro de casa. Porque me parece que aí tem um outro problema, né? Como a parte do governo, que seria a seleta coletiva, isso não está... eu falei seleta coletiva? Falou. Eu quero dizer a retirada seletiva, né? Como isso não está muito claro, as pessoas falam, puxa, de que adianta eu separar a caixa de papelão e não sei o que, se no final junta tudo no caminhão? Então, eu volto àquele assunto, você está colocando muito bem, eu volto àquele assunto que todo o trabalho, principalmente na área de resíduos e principalmente na área ambiental, é um trabalho de equipe, de conjunto. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu morei muitos anos em Curitiba. Sim. E Curitiba, na década de 90, tinha um programa fantástico, ainda continua, mas na época era muito forte, da coleta seletiva. Sim. Eu morava num condomínio residencial e nos finais de semana passava no sábado esse caminhão que era o lixo que não é lixo. Todo diferenciado, verde, ele passava e nós fazíamos a separação. Então, nós, digo assim, a dona de casa, nós em casa, tínhamos a motivação, porque Curitiba fazia esse programa. Eu cheguei a visitar o local onde recebia todo o material, eles tinham programas socioambientais, todos esses programas que eu falei para você que hoje a gente já trabalha com shoppings, com supermercados, enfim, com vários segmentos. Curitiba tinha a nível municipal. Naquela época nós tínhamos um programa muito forte na cidade. E era uma coisa interessante de ver, porque as pessoas se sentiam motivadas. Sim. E dava uma vergonha enorme você não fazer a separação na sua casa. E mesmo que você estivesse sozinha na cozinha, trancada, e ninguém estivesse te vendo, você se sentia, eu não posso fazer isso. Porque eu sei que lá fora vai passar um caminhão e vai levar, e vai dar uma destinação correta. Eles levavam para a central, havia separações, havia os órgãos com que eles trabalhavam conjuntamente. Então, assim, tudo na vida, e eu acho que nessa área de resíduos, nessa área tão importante, né, é uma questão de equipe e motivação e você se sentir engajado. Sim. Porque quando eu sentia que eu era uma peça do todo, mas que lá na frente aquilo ia acontecer, eu me sentia envergonhada se eu não fizesse. E que conselho você daria para um edifício em qualquer parte do Brasil, especialmente aqui em São Paulo, que é onde o nosso programa é produzido, que naquele bairro a prefeitura não se organizou ainda a ponto de retirar de forma seletiva o resíduo. O que você que sugestão você daria para o síndico? Olha, começa a fazer isso, começa a fazer aquilo, entre em contato com uma empresa, o que você diria? O que você está falando é exatamente o que eu ia te falar. Eu acho que tudo é uma questão de você querer. Você pode realmente fazer esse trabalho, independente de você ter um apoio, digamos assim, governamental, oficial ou não. Existem muitas empresas hoje que recolhem. Os custos são extremamente acessíveis. Se você fizer a nível de um condomínio e todos realmente quiserem participar e houver um consenso a nível até de convenção, isso pode ser rateado. Dá para você trazer as empresas. Você não depende necessariamente do governo para fazer esse trabalho. Sim, sim. Né? E eu diria, façam. Sim. Nós fazemos lá no nosso condomínio. Eu acho que vamos fazer porque nós estamos engajados assim, somos tão bons em tantas coisas. Sim. Por exemplo, você sabia que nós passamos o Japão no recolhimento e reciclagem de latinhas de alumínio? Né? Hoje nós estamos, há uns anos atrás, o Japão estava em primeiro lugar. Hoje é o Brasil, com 98% de recolhimento e reciclagem das latinhas de alumínio. Então, nós temos força. Embalagens de agrotóxico de produtos também temos um programa excelente, temos um programa excelente. De primeiro mundo. Então, eu acho que nós temos tantas potencialidades, nós somos um povo culturalmente rico e capaz, né, e somos inteligentes e temos facilidade para trazer ideias. Nós temos essa flexibilidade. E temos a diversidade no DNA, né, que é entender essa dinâmica. É querer fazer, Roberto. Sim. Eu acho que tudo passa por querer.
Quando você quer, e assim, e passa por sonhar, né? Eu acho que com tantos problemas que o brasileiro está vivendo, nós estamos começando a esquecer que nós temos no nosso DNA uma coisa que é o sonho. O brasileiro, ele é um povo sonhador. E o sonho se torna realidade. Então, eu diria assim, vamos sonhar como a Suécia, como a Dinamarca, como a Noruega, porque nós podemos chegar lá em resíduos. Até porque um dia eles sonharam um dia lá atrás. Né? Eles foram, e eles fizeram. Chegaram, né? Então vamos sonhar, vamos fazer, nós temos condição. Hoje a nossa realidade, infelizmente, a nível, por exemplo, de lixões pelo Brasil afora, é uma realidade muito complicada, é um pouco triste. Um dado só que eu queria te falar, de tudo que nós recolhemos de reciclado hoje no Brasil, apenas 32% nós realmente conseguimos reciclar, enquanto a Alemanha, hoje, de tudo que ela consegue reciclar, 48% a quase 50% do que ela consegue, ela realmente recicla, daquele material que ela separa. Então nós temos um campo enorme para crescer. Aquele que foi separado, mas no total do lixo do Brasil... Não, nós conseguimos separar, e dentro daquilo que nós separamos, somente 32% eu ainda aproveito, porque muito vem contaminado. A Alemanha já consegue... Mas nós não separamos nem 2%. Nem 2%, mas dentro disso só 32%. A Alemanha já está com 48%, 50%, indo para daqui a pouco mais que isso. Então assim, eu estou só dizendo isso porque nós temos muito a caminhar, mas eu acredito muito que nós temos potencial. A prova é que nós estamos com 89%. Se nós não tivéssemos potencial, se nós não tivéssemos o caminho certo, se nós não tivéssemos condições, nós não teríamos 89%. Porque o 89% não é só da reciclagem, eu tenho que reciclar e ter para quem destinar. Então hoje eu tenho um amparo de empresas e de cooperativas e de, enfim, do segmento que recebe o material. Eu tenho condições de fazer esse trabalho. Então vamos fazer. Tá. Eu queria deixar aqui uma mensagem para o amigo internauta, para quem, um síndico de um prédio, para um dono ou uma dona de casa, né, que a legislação sueca tem mais de 500 anos nessa área. 500 anos. Eu entrevistei aqui o diretor da Tetra Pak, o Fernando von Zuben, e a Tetra Pak contou que eles importaram isso porque a legislação tem mais de 500 anos. Então, assim, nós somos 500 anos é a idade do Brasil, né? Então, assim, vamos fazer a nossa parte e vamos esquecer um pouquinho do governo, né? Você é dona de casa, dono de casa, a criança, eu sei que nas escolas esse trabalho está bem adiantado, bem desenvolvido, mas vamos fazer a nossa parte para construirmos um Brasil melhor. E se tiver alguma dúvida, escreva aqui para a Flix TV, escreva para o Portal Sustentabilidade, a gente encaminhará para a Tereza Cristina as perguntas e certamente traremos a solução. Vamos parar de sonhar e vamos trabalhar a realidade. Tereza, muito grato por você ter vindo até aqui. Imagina, para mim é um prazer. Foi muito esclarecedor para o público. Obrigada. E eu conto com você outras vezes aqui para a gente tirar dúvidas. Eu fico muito feliz, agradeço a oportunidade, porque eu acho que é um tema que merece atenção, né? Nós não temos só mais uma lei, nós temos uma lei que realmente faz a diferença num país e que nós devemos trabalhar isso mais que nós pudermos. Eu deixo aqui, então, a minha esperança no povo brasileiro, porque eu acredito em todos nós, sei que somos capazes e que vamos conseguir juntos e que cada um fazendo a sua parte, nós vamos conseguir trazer o nosso país para uma situação de muito orgulho, que é onde ele merece estar. Mais uma vez, muito grato. E eu deixo, então, aqui o meu abraço para todos os envolvidos nesse grande trabalho, as redes sociais que têm impactado tanto na evolução dessa temática e o Portal Sustentabilidade, mais uma vez, trazendo uma matéria de interesse público e nós retornamos daqui 15 dias com outro tema tão gostoso quanto este. Um grande abraço e até mais.